Pegue a sua Bíblia. Abra na carta aos Romanos. Capítulo de número 3. Se não me falha aqui a lembrança, essa já é a 27ª mensagem, 27º sermão da exposição da carta aos Romanos, e isso 3 capítulos somente, 27 mensagens até aqui em 3 capítulos, isso sem contar as terças-feiras, fazendo a exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós tivemos uma junção, da exposição de Romanos com a exposição de 2 Coríntios. Os temas se uniram, um chama o outro, um completa o outro, e tem sido de grande ensinamento. E o propósito, além do ensinamento, é levar também todo esse conteúdo. Quando nós terminarmos a carta aos Romanos, eu vou lançar um livro de exposição sobre a carta aos Romanos. E eu acredito que em alguns poucos meses ou anos aí, nós teremos esse sonho realizado. Eu acredito que vai ser um dos maiores compêndios teológicos da carta aos Romanos, já publicado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Nasceu esse desejo no meu coração desde o primeiro momento que eu comecei a ministrar a carta aos Romanos. E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vai ser tremendo esse negócio aí. Amados, capítulo 3, verso 25 de Romanos diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui dentro desse versículo que nós acabamos de ler, porque Paulo vem dizendo o seguinte: para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ao que tudo indica, Paulo está falando de pecados passados. Amém? Só que o ser humano nunca deixa de pecar. Eu repito, o ser humano nunca deixa de pecar. Então, se no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Jesus como nosso Salvador, a partir desse momento, é nítido que aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário vem gerando a remissão desses pecados que antes nós cometemos. Só que como nós continuamos pecando, vai chegar um momento em que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, e nesse momento os pecados que nós cometemos, do momento em que nós recebemos a primeira remissão, que foi dos pecados que antes nós cometemos, agora, pelos nossos feitos, pelas nossas obras, pelo bem ou pelo mal que nós fizermos, nós vamos ter uma prestação de contas ali. Ou seremos remidos, ou seremos condenados. Então, o texto em tela que nós acabamos de ler sobre a remissão dos pecados não diz respeito somente àquilo que nós já cometemos. Eu repito, diz respeito também àquilo que nós fazemos hoje e que amanhã ou depois nós vamos ter de prestar contas. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, a palavra está explicando, falando sobre esse tribunal, onde todos nós devemos comparecer. Por melhor que seja um ser humano, por mais bondoso, por mais bondosa,
por melhor que você seja, por mais bem que você pratique todos os dias, todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo. Todos nós estaremos. Mesmo eu sabendo que, ainda sendo pecador, sendo falho, e praticar muitas boas obras, eu sei que eu vou estar ali. E mais, não será colocado diante dos meus olhos e diante das testemunhas, que será uma nuvem de testemunhas, como diz a palavra de Deus, não somente as coisas boas serão colocadas, mas como também as coisas ruins. A grande questão é que as coisas boas têm que sobressair, elas têm que ser obras muito maiores, e muito maiores a ponto de derrubar toda e qualquer acusação de sobre a nossa vida. Então nós precisamos, eu repito aquilo que muitas vezes eu já disse aqui, nós precisamos estar preparados para nos apresentar diante do tribunal de Cristo, porque naquele dia a bondade de Cristo não pode estar ali para operar. Como nós já aprendemos aqui mesmo na carta aos Romanos, o capítulo 1, o capítulo 2, nós aprendemos que vai chegar o momento do julgamento e vai ser imparcial. Deus vai ter que ser, Jesus vai ter que ser imparcial. Ele não vai poder fazer acepção de pessoas. Ah, porque desse eu gosto mais, porque daquela ali eu gosto mais, porque esse orou mais, porque aquela orou mais. Não, é imparcial, é aquilo que nós fazemos, são as nossas obras. É isso que vai ser colocado. E eu ensinei aqui há pouco tempo atrás sobre a imparcialidade de Deus. Nós temos que nos preparar para esse grande dia. E quando nós voltamos ao tema que diz sobre a remissão dos pecados, nós já temos aprendido que existe um passo a passo para isso. Existe um passo a passo. Uma vida de santidade. Foram muitos sermões de ensinamento sobre santidade. Até devocionais eu fiz e publiquei esses devocionais para que em todo tempo estivesse fresco na memória e na memória do coração que nós temos que levar uma vida de santidade ao Senhor, porque isso faz parte do processo de remissão. E uma das coisas que nós temos frisado muito, um dos temas que nós temos frisado bastante nas últimas semanas, são uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu já falei isso lá atrás, e voltamos agora novamente nesse tema, dentro do processo da remissão, de uma vida guiada pelo Espírito Santo, e o que essa vida guiada pelo Espírito Santo gera. Gera frutos, nós aprendemos sobre esses frutos que são gerados. E nós, nesse momento, estamos aprendendo do fruto, aquele fruto que eu até ilustrei dizendo sobre uma tangerina, não é? Uma mexerica. Em alguns lugares aí, os nomes são diferentes, poncã, tangerina, mexerica, enfim. Esses são os nomes que eu conheço. Mas que quando nós descascamos, a primeira vista que nós temos ali são os gomos. E esse fruto do Espírito, nós podemos ilustrar bem por isso aí. Porque são gomos de um único fruto. São as facetas que eu tenho dito aqui. E nós já aprendemos sobre o ágape, o amor sacrificial. Que nós temos claramente o exemplo de Cristo na cruz do Calvário, entregando a vida por cada um de nós, sendo espancado, sendo chicoteado, tendo as mãos e os pés pregados no madeiro. Esse ágape se manifesta, antes de se manifestar em Jesus, se manifesta em Deus.
entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito na palavra. Então esse é o amor sacrificial, é o amor ágape, aquele amor que abre mão de suas próprias vontades, dos seus próprios deleites para favorecer alguém. Uma mãe, uma verdadeira mãe, ela sabe muito bem o que é esse amor. Quantas mães já deixaram, no momento de grande dificuldade, já deixaram de comer para poder alimentar os seus filhos, deixaram de se vestir, comprar uma roupa para si mesmo e para poder vestir o seu filho, e muitas outras coisas, claro, mais profundas do que isso que eu disse aqui sobre uma vestimenta, mas como deixar de comer para alimentar o seu filho, proteger o seu filho. Isso é um amor, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, ao ágape, é o amor de mãe, né? Então, nós aprendemos sobre isso já. Aprendemos também sobre a alegria no domingo passado. Nós aprendemos sobre a alegria, essa alegria que no grego é pronunciado como cara, que quer dizer que vem da mesma raiz de graça, né? E é uma alegria que não depende das circunstâncias ao redor, não está atrelado a nada que nós estejamos passando. É uma alegria com Deus, é alegria em Deus, é uma alegria sobrenatural. Aprendemos na terça-feira passada sobre paz. Paz no grego quer dizer eirene, e eirene quer dizer paz em Deus e paz com Deus. E é interessante que essa paz, ela não é ausência de guerra. Equivocadamente o mundo acha que ter paz é só quando não tem guerra. O Brasil tem guerra? Hã? Tem guerra aqui no Brasil? Não tem guerra aqui no Brasil. Mas o Brasil também é um dos países que não chega nem perto do que é paz. A própria palavra de Deus vai dizer que feliz é a nação, que a nação que verdadeiramente tem paz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós não podemos dizer que o Brasil é um país feliz e nem um país que tem paz. Por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros não tem Deus como seu único e verdadeiro Deus. No último caso fala-se de Deus, e no primeiro caso fala-se de padroeiros e padroeiras. É assim. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, quando nós falamos em ter paz, nós não estamos falando na ausência da guerra. Nós estamos falando numa vida tranquila, numa vida saudável com Deus, em meio às guerras. É você estar cercado de inimigos. É você estar cercado de levantes. Está vivendo grandes tempestades. E você ter paz, primeiro com Deus e em Deus. E as pessoas muitas vezes percebem isso. Quando você tem essa paz, as pessoas percebem isso. Porque, principalmente aqueles que estão mais próximos de você, a pessoa está vendo o tamanho da luta, o tamanho da tempestade que você está passando e vê a naturalidade que você está agindo. A paz com que você está agindo. Tranquilidade dentro daquilo tudo ali. Peraí, eu não entendo como você está passando por tudo isso. E você está assim, tão serena, tão tranquilo. Aí você vai dizer. É porque, em primeiro lugar, a minha paz não depende daquilo que está acontecendo na minha vida. A minha paz é em Deus, é com Deus. O restante a gente tira de letra, amados. A mais pura verdade é essa. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. E eu penso que é um tema extremamente importante.
Porque nós precisamos tratar de quê? De longanimidade. Vá comigo lá em Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5. Verso 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Longanimidade aqui, no grego, é macrotúmia. E macrotúmia dá a ideia para nós do quê? De tolerância. Eu já ouvi alguns pregadores, de uma maneira completamente arrogante, distorcida, falando sobre tolerância e usando o termo e as passagens, algumas delas que nós vamos acompanhar juntos aqui hoje. As pessoas dizendo assim: olha, eu não vou com a cara do irmão e da irmã, mas eu tolero. Isso não é longanimidade. Isso não é macrotúmia, que é a ideia que o texto está dando. Ah, eu tolero tal pessoa. Isso não existe. Ativamente falando, não existe dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, a primeira carta escrita por Paulo, e ele vem falando desse fruto do Espírito, ele vem trazendo a base, o alicerce. E o alicerce de tudo é o amor. Então essa tolerância, essa paciência que é a longanimidade, é através de amor. É entender o jeito de cada um. É ter paciência no trato com aquele indivíduo. É tolerar aquele jeito. Entende isso? É não se deixar arrebatar por explosão de ira ou de furor por conta do comportamento do irmão e da irmã. Isso é longanimidade. E nós só conseguimos tolerar certas atitudes dos nossos irmãos. Nós só conseguimos ter paciência com os nossos irmãos quando primeiro nós amamos o nosso próximo. Então aqui dá para você construir uma ideia de o porquê que Jesus diz que tem que haver o amor ao próximo, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que você tem explosão de ira ou de furor contra você mesmo? É boa a pergunta, não é? Porque se os outros têm que te tolerar, você tem que tolerar a si mesmo, sim ou não? Você não tolera a si mesmo? Olha, eu não me tolero, eu estou irado comigo mesmo. Você vai fazer o que contra você mesmo? Vai se esbofetear? Vai fazer a mesma coisa que você tem vontade de fazer com o irmão e com a irmã? Quando ele tira você do sério? Então imagine que quando nós falamos nessa base do amor e em tolerar as atitudes dos nossos irmãos e das nossas irmãs, nós falamos dessa paciência com eles. É exatamente isso. É tendo base o amor. É a pessoa que ela tem essa alegria em Deus, com Deus. Ela tem paz. E por isso ela pode, sim, tolerar, ser paciente. E o pensamento de tolerar e ter paciência é imaginando, uma hora esse indivíduo melhora. É ou não é? Uma hora o Espírito Santo toma a vida dele, toma a vida dela, e aí o negócio muda.
Porque o bicho ranheta, sem noção, é ou não é? Porque tem uns irmãos e irmãs sem noção, tem ou não tem? Tem aqueles que saem dando coice em todo mundo, é ou não é? Parece um jumento brabo. E aí eu faço o quê? Dou coice também? Eu confesso que muitas vezes eu dou um coice também. Mas eu preciso ser longânimo, sim ou não? Todos nós precisamos ser longânimos. Ah, mas tem hora que eu vou dizer um negócio, é difícil, hein? Hã? E a gente pensa que é uma coisa tão fácil, sim ou não? Tem hora que a gente fica sabendo, né, de uns irmãos que faz uma coisa ou outra aí errada, a gente quer voar no pescoço deles, é ou não é? Hã? Mas aí a gente acaba manifestando o quê? Longanimidade, a gente tolera o indivíduo, é ou não é? Mas aí é que está, amados, a grande maravilha disso tudo está aí. É a gente ter a oportunidade de fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, e muitas vezes a gente ter a paciência. A gente não se deixar arrastar, ou arrebatar, por um sentimento explosivo de ira, de furor contra a pessoa. E a palavra de Deus vai ensinar isso em Colossenses capítulo de número 2, que nós devemos, é um dever nosso. Como homens de Deus, mulheres de Deus, nosso dever é suportar, é ser longânimo uns para com os outros. Vá comigo, abra aí, Colossenses capítulo 3, verso de número 12. Colossenses 3, verso 12. Aqui eu quero separar uns minutinhos a mais com você, só para a gente entender um pouquinho mais do que Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses. E eu quero lembrar a você que Paulo tinha propriedade para chegar aqui agora e falar sobre longanimidade, sobre paciência uns com os outros. Por quê? Porque ele estava dentro da prisão, escrevendo essa carta aqui, e ele tinha que manifestar essa longanimidade com aqueles que estavam ali para castigá-lo, para fazer mal contra ele. Paulo, em nenhum momento, não existe qualquer relato de Paulo sendo tomado por uma explosão de ira, de furor contra qualquer pessoa que seja. Ele tolerava, ele tinha paciência, e tudo isso estava ligado ao amor que antes ele escreve aos Gálatas, sobre o fruto do Espírito. Então ele diz assim no verso 12: revestivos. O que quer dizer revestivos? Vestir de novo. Amém? Quer dizer o quê? Vestir de novo. Isso quer dizer, já fui vestido. O que eu vou fazer? Me vestir novamente. Colocar uma roupa por cima. Uma vestimenta por cima. Amém? Ele está dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha que tremendo. Ele está dizendo assim, em algum momento da sua vida você se vestiu como eleito de Deus. Agora, para poder agir com esta faceta do fruto do Espírito, você vai ter que se vestir de novo, é necessário. Você se revestir novamente, se vestir novamente como eleito de Deus. E eleito quer dizer protegido de Deus. Outro sinônimo de eleito é querido. Outro sinônimo de eleito é escolhido. Outro sinônimo, designado. Outro sinônimo para eleito, nomeado. Então ele está dizendo, vista-se novamente como escolhido de Deus. No meu caso, eu estou com uma camiseta, com uma camisa por cima, certo?
Então você está vendo que tem uma camiseta por baixo e tem outra por cima. A ideia de vestir é cobrir a vestimenta que está por baixo. Então a visão que nós vamos ter é do quê? É da veste que está por cima. Amém? Compreendeu isso? A veste que está por cima. Então a minha vestimenta vai mostrar quem eu sou. Daquilo que eu sou revestido, vai mostrar se eu sou escolhido de Deus, se eu fui designado por Deus e se eu fui nomeado por Deus. Ele vai dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele vai repetir o longanimidade, só que agora ele vai colocar isso mais claro. Quer saber o que é longânimo? Versículo 13: suportando-vos. Paulo pensa assim: eu preciso ser mais claro. Ele vai falar 2 vezes de longanimidade. No final do verso 12, longanimidade. No começo do versículo 13, suportando-vos. Suportando-vos uns aos outros. E olha que interessante. Quando você é longânimo para com o teu próximo. Quando você tolera o jeitão da madeira. Quando você tem paciência com teu irmão e com a tua irmã. Você tem que manifestar perdão. Olha que interessante isso. Por que Paulo está deixando isso bem claro? Porque ele sabe que com o meu jeito, com o seu jeito, eu corro o risco de fazer algo contra você, falar algo para você, e chatear você, magoar você, ferir você, e você vai ter que ter longanimidade para poder me perdoar, para poder ser paciente comigo. Quando nós falamos em ter paciência uns com os outros, dentro dessa ideia de longanimidade, nós estamos falando nos seres humanos, nos cristãos, que estão em constante transformação, aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, nós estamos sendo trabalhados a cada dia. Por isso eu tenho que ter paciência. Eu tenho que olhar para você e dizer assim: o Espírito Santo vai mudar isso nessa pessoa aí. Então eu vou tolerar, eu vou perdoar, eu vou ter paciência, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida do meu irmão, da minha irmã, para mudar esse jeito aí. Está entendendo a ideia de longanimidade? Quem está entendendo, diga amém. Aí ele vem dizendo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, ele vai dizer: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amados, a pessoa que mais manifesta longanimidade comigo e com você é Jesus. Porque você já pensou se Jesus não fosse longânimo conosco? A gente provoca a ira do Senhor todo dia. A gente provoca o furor do Senhor todos os dias. Eu imagino Jesus olhando para nós lá do trono de Deus, à destra de Deus, como está em Atos 8, e dizendo assim: de novo, vou ter que tolerar. Eu vou continuar tendo paciência com esse meu filho, com essa minha filha. Por quê? Porque o meu espírito está trabalhando na vida dele ainda, na vida dela.
está transformando a vida dele, está transformando a vida dela. Então a primeira coisa que tem que vir na nossa mente, no nosso coração, por amarmos os nossos irmãos e irmãs, o nosso próximo, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça: Jesus foi longânimo comigo, Ele é paciente comigo, Ele me tolera. Por que eu não vou fazer isso pelo meu próximo?